Queridos alunos do nosso curso intensivo de teologia, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo panorâmico do livro de Deuteronômio. E vamos falar um pouquinho sobre a autoria do livro. Como diz Mears, Moisés é apenas o escritor, mas não o autor do Pentateuco, uma vez que mais de 500 vezes nesses 5 livros encontram-se expressões como o Senhor falou, Deus disse, etc. Pelas razões apresentadas nas aulas anteriores, tanto as evidências externas quanto as internas apontam Moisés como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, pelo menos em sua maioria. Existem algumas dúvidas sobre a autoria de Deuteronômio, e essas dúvidas têm sido levantadas pelos críticos literários. Mas algumas delas são de pouca consistência, sobretudo nos argumentos históricos. E por isso, essas dúvidas, elas foram colocadas de lado. A grande verdade é que a maioria dos estudiosos concordam que Moisés é o autor, escrevendo sempre na terceira pessoa, referindo-se a si próprio, 38 vezes. Há também em toda a Bíblia inúmeras referências à pessoa de Moisés, no que se refere às leis, tanto por Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 8, em Marcos capítulo 10, versículo 3, em João capítulo 1, versículo 17, e também João 5, 46, quanto por Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9. Você pode conferir mais tarde, aí na sua Bíblia, essas referências. É claro que ele não poderia ter descrito a sua própria morte. Assim, o último capítulo teria sido escrito ou por Josué, ou por Eleazar, ou por Samuel. Então, esta é a abordagem mais conservadora acerca da autoria do Pentateuco e, claro, de Deuteronômio. Bom, até pouco tempo atrás, os críticos literários julgavam que o livro houvesse sido escrito em 621 a.C., no tempo de Josias. A data está especificada no próprio livro, em 1:3. E sucedeu que no 40º, no mês 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Então a expressão hoje foi repetida 67 vezes em todo o livro, indicando que ele foi escrito na própria época dos acontecimentos e não centenas de anos depois. Outro fato notável é que a morte de Moisés ocorreu cerca de 30 dias depois daquelas declarações, conforme o capítulo 34, no versículo 8. Dessa forma, a data de Deuteronômio é de 1405 a.C. Bom, vamos falar sobre o reconhecimento do livro. Somente no Antigo Testamento, Deuteronômio é citado 365 vezes por outros autores e no Novo Testamento é citado 190 vezes. Isso dá um grande reconhecimento ao livro de Deuteronômio. Parece que Jesus tinha predileção por este livro, pois cita-o mais do que a qualquer outro das Escrituras. É, por exemplo, o que se nota quando enfrenta o diabo na tentação. Se você comparar Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, que é a narrativa da tentação de Jesus lá no deserto, e Lucas capítulo 4, versículo 1 a 13, com Deuteronômio 8:3, 6:16, 6:13 e 10:20, você vai ver que Jesus venceu o diabo na tentação no deserto, citando o livro de Deuteronômio. Moisés queria que o povo fosse praticante da palavra e não mero ouvinte, conforme exorta Tiago em seu livro, no capítulo 1, versículo 22. Assim, nós temos o esforço de Moisés aqui para
levar o povo realmente a ser praticante da palavra. Por isso, a palavra-chave do livro de Deuteronômio é: cuidareis de fazerdes, no capítulo 5, versículo 32. Para Moisés, a ênfase está na obediência. Tudo depende dela. Se há obediência, então há bênção. Se há desobediência, há maldição. Eu entendo que a maior mensagem do livro de Deuteronômio é exatamente esta: a importância da obediência na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Se nós queremos desfrutar das bênçãos de Deus, precisamos ser obedientes à sua palavra. Deuteronômio é uma coletânea de discursos e cânticos proferidos por Moisés, quando da sua despedida do povo. Do alto do Pisga, ele olhava para o passado e para o futuro do povo. O livro reflete mais o ponto de vista divino do que humano. Você pode conferir isso em Deuteronômio capítulo 1 e comparar com Números capítulo 13 e 14. Gênesis conta o princípio da nação escolhida de Israel. Êxodo relata a organização do povo em nação e a entrega da lei. Levítico fala de como o povo devia adorar a Deus. Números conta a história da peregrinação pelo deserto. Deuteronômio prepara o povo para entrar na terra prometida. Mas qual seria o propósito do livro? O propósito claro do livro é preparar Israel para entrar e viver em Canaã mediante a reafirmação de uma lei recebida de Deus no Sinai. Essa lei não pode ser ignorada nem esquecida em um ponto sequer. Dela depende o sucesso da nação governada pelo próprio Deus. O texto de 6, 4 a 9 é repetido até hoje pelos judeus, onde quer que eles estejam no mundo. Sem dúvida, a sua unidade religiosa ao longo de sua história, debaixo de regimes opressores e de perseguições cruéis, deve-se à sua declaração de fé num Deus único. Esse texto é conhecido como Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa é a doutrina central da teologia hebraica. São 4 as leis espirituais de Israel, compreendidas pela conjugação de 4 verbos: temer, andar, servir e guardar. Temer ao Senhor Deus e reverenciá-lo, andar em todos os seus caminhos e amá-lo, servir ao Senhor com todo o coração e toda a alma, guardar os mandamentos do Senhor. Então, essas 4 leis espirituais davam direção e consistência à fé do povo de Israel. Os 10 mandamentos, que estão registrados lá em Êxodo, capítulo 20, são repetidos no capítulo 5, do versículo 7 ao 21, quase que integralmente, dando apenas uma razão diferente para a guarda do sábado: o livramento e a servidão. Ressalta vantagens pessoais de se guardar os mandamentos de Deus. O capítulo 4, versículo 40 e o capítulo 5, versículo 16 diz: para que te vá bem e para resguardar o povo da entrada do mal. Volta a reafirmar as penas para os crimes capitais, acrescentando os motivos: assim eliminarás o mal do meio de ti. Capítulo 13, versículo 5, capítulo 17, versículo 17, capítulo 19, versículo 19 e capítulo 22, versículo 21. Fala 5 vezes do amor de Deus por Israel e 12 vezes da necessidade de um homem amar a Deus. O livro também fala uma vez da importância de se amar ao estrangeiro. Nos capítulos 23 a 25, inclui uma seção especial sobre os direitos humanos e expressa uma grande preocupação com os órfãos, necessitados e viúvas. Quanto à vida familiar, Deuteronômio tem o que dizer quanto ao casamento, divórcio, novas núpcias e os direitos da mulher em geral. Tem uma instrução para os líderes públicos, ou seja, os juízes, sacerdotes e reis, do capítulo 16 até o 18. Inclui uma advertência sobre o perigo de prosperidade, da prosperidade, no capítulo 6, versículo 10 em diante, e no capítulo 8, 10 e seguintes, no capítulo 11, 14 e seguintes. Deus não queria que o sangue inocente fosse derramado, ele deixa isso claro do capítulo 20 ao 21.
toda morte que houvesse por motivo de guerra tinha que se caracterizar em luta digna e jamais ocasionada pelos mesmos motivos opcionais característicos dos gentios. Então, nós percebemos que o livro de Deuteronômio realmente é um livro que dá direção e prepara o povo para se tornar os proprietários da terra de Canaã. Ficamos por aqui. Hoje estaremos de volta em breve para estar falando mais um pouco ainda sobre o livro de Deuteronômio. Até lá e um grande abraço a todos vocês.